de me perder na natureza. Havia algo de revigorante em sair da rotina, desconectar do barulho da cidade e simplesmente caminhar por horas, absorvendo a paz das florestas. Eu e meus 2 amigos, Lucas e Mariana, havíamos planejado aquela viagem há semanas. A ideia era simples: passar o fim de semana em uma reserva florestal remota, conhecida por suas trilhas deslumbrantes e pela beleza quase intocada de seus cenários. A floresta em questão ficava a algumas horas de carro da cidade. Segundo as informações, não era muito visitada. Os locais costumavam falar sobre ela com uma mistura de respeito e apreensão, mencionando histórias de pessoas que haviam se perdido ali, nunca mais sendo encontradas. Claro, eram apenas rumores, pessoas exagerando. Como sempre, eu estava ciente das histórias, mas nunca fui de acreditar em boatos. A verdade é que a floresta parecia ideal para quem procurava uma experiência autêntica, sem as multidões de turistas. E eu sabia que Mariana e Lucas também estavam em busca de algo mais calmo e isolado, longe das distrações da vida cotidiana. Então, com nossas mochilas e equipamentos, partimos. O clima estava perfeito naquele fim de semana. Sol, céu limpo, uma brisa suave. A primeira parte da trilha era fácil, quase como um passeio, com árvores grandes e árvores pequenas, arbustos densos e um chão coberto de folhas caídas. A paisagem era exuberante, mas havia algo de um pouco estranho nela, como se o ar estivesse mais pesado, de algum modo. Eu não conseguia entender exatamente o que era, mas o sentimento de que estávamos sendo observados estava lá, sempre presente, à medida que avançávamos. Olha só, pessoal, Lucas apontou para uma pequena elevação entre as árvores. Talvez devêssemos parar aqui para o almoço. Eu assenti, mas algo na sugestão dele me fez hesitar. Eu não sabia se era apenas uma sensação instintiva, mas decidi ignorar o impulso e seguir a ideia. Colocamos nossas mochilas no chão, preparamos uma pequena refeição e começamos a relaxar, conversando sobre trivialidades enquanto o tempo passava. Mas mesmo assim, a sensação de estar sendo observado persistia. Eu tentava me convencer de que era apenas minha imaginação, o som das folhas farfalhando ao vento, talvez. Mas algo estava diferente. Depois do almoço, decidimos continuar a caminhada, mais animados do que antes. A trilha estava começando a se tornar mais difícil, o terreno mais irregular. As árvores mais distantes formavam um véu espesso de sombras, criando um jogo de luz e escuridão que parecia dançar ao nosso redor. Cada passo nosso ressoava no chão macio, e a sensação de isolamento se intensificava. Eu comecei a sentir que estávamos cada vez mais longe de tudo o que era familiar, como se a floresta estivesse nos engolindo lentamente. Foi então que Lucas, que estava na frente, parou de repente. Ei, pessoal, venham ver isso. Fui até ele, um pouco irritado por termos parado de novo. Mas assim que vi o que ele estava olhando, a sensação de desconforto aumentou. Diante de nós, havia uma trilha secundária, estreita e praticamente invisível entre os arbustos. Era como se tivesse sido encoberta pela vegetação ao longo dos anos, mas agora, de alguma forma, estava lá, à nossa vista, como uma oferta misteriosa. Não está no mapa, Lucas disse, com uma leve tensão na voz, o que me fez ficar alerta. Mariana olhou para a trilha, depois para o mapa que ela estava segurando. Isso não está registrado aqui. Não sei se devemos seguir por ela. Eu também fiquei em dúvida por um momento. Algo na ideia de seguir uma trilha que não existia no mapa me deixava desconfortável. Mas, por outro lado, minha curiosidade falou mais alto. Eu sempre fui daqueles que acreditam que a aventura começa quando saímos da zona de conforto. Eu sabia que Mariana estava nervosa, mas Lucas parecia já decidido. Vai ser só uma exploração rápida, eu disse, tentando tranquilizar os dois. Se não acharmos nada de interessante, voltamos. Lucas concordou e, sem esperar mais, começou a caminhar pela trilha. Relutante, mas querendo seguir o ritmo do grupo, eu e Mariana o acompanhamos. O ar ali era denso, mais úmido. As árvores estavam mais próximas, quase se tocando, criando um túnel natural, sombrio e claustrofóbico. O caminho estava coberto por raízes grossas e pedras escorregadias. Cada passo parecia ecoar mais forte do que deveria, e a sensação de que a floresta nos observava continuava a crescer.
Eu comecei a sentir um arrepio na nuca, mas ainda não conseguia explicar o porquê. Tudo parecia errado. Eu não conseguia definir o que, mas havia uma aura de algo antigo e distante ali, como se estivéssemos invadindo um território que não era mais para ser acessado. Eu não gosto disso, Mariana sussurrou, e seu tom de voz me fez olhar para ela. Deveríamos ter voltado. Vamos sair dessa trilha agora. Mas eu já estava longe demais para voltar. E Lucas, como sempre, estava em seu ritmo, determinado a ver onde aquela trilha nos levaria. A floresta parecia mais espessa ali, mais silenciosa. As aves não cantavam mais. O vento tinha parado de soprar. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto, do canto dos meus olhos, percebia algo à distância. Era uma pedra, grande e esculpida, com marcas estranhas. Quando me aproximei, percebi que não eram marcas naturais, mas símbolos, como se tivessem sido gravados ali de forma deliberada. Eu toquei a pedra, e a sensação foi instantânea. Um choque frio, algo como uma descarga elétrica leve percorreu meu corpo. Olha isso, eu disse, e a voz saiu mais tremida do que eu esperava. Mariana olhou para mim, os olhos arregalados, mas não respondeu. Ela apenas deu um passo atrás, instintivamente se afastando da pedra, como se tivesse pressentido o perigo. E foi aí que a sensação de estar sendo observado se intensificou. Não era mais só a floresta. Algo mais estava ali, com a gente, algo que não podia ser explicado, algo que estava atento aos nossos passos, algo que não devia ser incomodado. Mas já era tarde demais para voltar. Continuamos a caminhar pela trilha, mas agora o ar estava mais denso, mais pesado. Era como se a floresta tivesse mudado de repente, uma mudança sutil, mas perceptível, algo que se infiltrava na nossa percepção e fazia tudo parecer fora do lugar. O silêncio ao nosso redor era opressor. Normalmente, uma floresta dessa grandeza estaria repleta de sons, pássaros cantando, o vento agitando as folhas, talvez até o som de pequenos animais movendo-se entre os arbustos. Mas não, a única coisa que ouvimos eram nossos passos. Até mesmo esses pareciam abafados, como se o chão estivesse absorvendo o som. Lucas estava na frente, liderando, como sempre, mas havia algo em seu jeito, uma tensão em sua postura que eu não conseguia ignorar. Ele parou de repente e olhou para trás, o olhar vazio e perdido. Pessoal, alguém mais sente isso? Eu não respondi de imediato, mas algo no meu estômago me dizia que ele estava certo. Mariana estava atrás de mim, e vi seu rosto ficar pálido. Ela olhou ao redor, seus olhos se movendo rapidamente, como se tentasse localizar algo, como se estivesse esperando que a floresta a engolisse. Eu não gosto disso, já falei, ela murmurou, sua voz baixa e tremida. O que quer que fosse, estava começando a nos afetar de maneiras que não conseguíamos explicar, como se a floresta estivesse viva, respirando conosco, se alimentando de nossa energia. Eu olhei para o céu, que agora estava mais escuro, mas o sol ainda deveria estar visível. No entanto, tudo parecia mais sombrio, como se a luz estivesse sendo gradualmente engolida pela densa vegetação. E foi então que percebi. Não havia mais vento, nenhum som do exterior, como se o mundo inteiro tivesse parado. Só o som de nossas respirações e o farfalhar das folhas sob nossos pés. Vamos voltar. Não sinto mais que isso seja seguro, Mariana disse novamente, agora com os olhos arregalados de medo. Ela parecia estar tentando manter a calma, mas eu podia ver o pânico se formando lentamente em seu rosto. Eu também não estava mais tão confortável quanto antes, mas algo me impedia de admitir que talvez deveríamos ter voltado. Aquela trilha não fazia sentido. Como é que não conseguimos perceber isso antes? A sensação de estarmos em um lugar estranho, fora do tempo, me atingiu com força. A floresta, que antes parecia acolhedora, agora se sentia como uma prisão. A trilha estava nos conduzindo para mais fundo na escuridão, como se estivéssemos sendo puxados para um ponto sem volta. O ar parecia mais frio. Apesar de estarmos nos movendo em direção à parte mais aberta da floresta, tudo parecia mais fechado. Eu olhei para Lucas, que agora estava mais distante de nós, olhando fixamente para algo à frente, mas parecia que ele não nos via. Seus olhos estavam fixos em um ponto específico,
como se tivesse encontrado algo que só ele podia ver. Ele estava paralisado, imóvel, e o que quer que fosse, eu sabia que não era bom. Lucas, eu o chamei, mas a voz não saiu como eu esperava. Ela soou estranha, fraca, como se o som fosse engolido pela floresta. Nada. Ele não reagiu. Eu dei um passo à frente, meu coração batendo forte, e foi quando, pela primeira vez, vi as marcas nas árvores. Não eram comuns. As árvores estavam marcadas, com símbolos estranhos gravados nas cascas, quase como se alguém as tivesse arranhado com algo afiado. Não havia explicação lógica para aquilo. Era como se uma presença tivesse marcado o caminho, dizendo-nos para não seguir adiante. E ainda assim, estávamos indo em frente. Mariana, agora com lágrimas nos olhos, me puxou pelo braço, desesperada. Não podemos mais continuar. Precisamos voltar agora. Mas, como eu disse, já era tarde demais. O caminho de volta estava se desfazendo sob nossos pés, como se a floresta tivesse se reorganizado em torno de nós. Onde antes havia clareiras, agora só havia árvores retorcidas. Onde antes o céu estava aberto, agora estava coberto por uma sombra espessa que não parecia natural. Olhei para trás, mas o que vi me fez gelar por dentro. Não era mais a mesma trilha. A floresta tinha mudado. Ou talvez fosse eu quem estava começando a ver o que não queria ver. O que quer que estivesse acontecendo, a floresta já havia decidido o nosso destino. E, de alguma forma, eu sabia que não seria bom. O tempo parecia distorcido enquanto caminhávamos pela trilha que agora parecia ainda mais fechada e sombria. A floresta estava estranhamente silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse parado, como se estivéssemos presos em um pesadelo eterno. E a única coisa que nos restava era a sensação crescente de que algo estava se aproximando. Eu olhei para Mariana e vi o terror estampado em seu rosto. Seus olhos estavam arregalados, e ela respirava com dificuldade, como se não conseguisse mais lidar com o medo que nos envolvia. Lucas, por outro lado, parecia diferente, mais calmo, mas havia algo em seus olhos, como se ele já tivesse perdido a noção do que era real. Lucas, por favor, falei, tentando chamar sua atenção. Nós precisamos voltar. Agora. Ele não respondeu. Ele estava olhando fixamente para algo à frente. Segui seu olhar, e foi então que o vi também. No fundo da trilha, onde a luz era mais escassa, algo começou a se formar. Era vago no começo, uma sombra, um contorno humano, mas que não se movia como um ser vivo. As formas eram distorcidas, como se fossem feitas de neblina ou fumaça, e pareciam flutuar sobre o chão. Eu não sabia o que estava vendo, mas a sensação de pavor tomou conta de mim, como uma mão gelada apertando meu peito. Lucas, eu gritei, agora tentando puxá-lo de volta, mas ele estava como que hipnotizado, seus olhos fixos na figura à frente. Ele não se mexia, não reagia, como se tivesse sido atraído para aquela coisa. Eu olhei para Mariana, mas ela estava completamente paralisada, olhando para a mesma figura, como se não soubesse o que fazer. A figura começou a tomar forma, revelando-se mais claramente à medida que avançávamos, ou melhor, nos aproximávamos. Eu vi, ou melhor, senti que não era humano. Era alto, esquelético, com uma pele pálida e translúcida que parecia brilhar com uma luz própria, como se tivesse sido feita de pura energia. Os olhos, se é que se podia chamá-los assim, eram negros e vazios, como poços profundos que não refletiam nada, nem mesmo a luz. Mas o pior não eram seus olhos ou sua aparência macabra. Era a sensação de que essa entidade sabia de tudo, que tinha observado cada um de nós por muito mais tempo do que gostaríamos de admitir. O ar ao redor de nós começou a esfriar ainda mais, e o silêncio se aprofundou, como se estivéssemos em um vazio sem fim. A pressão no meu peito aumentava, e uma sensação de sufocamento começou a me dominar. Eu olhei para os lados, tentando encontrar algo familiar, algo que nos desse uma saída, mas a floresta estava agora completamente distorcida. As árvores pareciam se curvar em nossa direção, como se estivessem se fechando ao nosso redor. Foi quando eu ouvi um sussurro, um murmúrio baixo, quase inaudível, vindo da direção da figura. Era uma voz, mas não humana, fria e distante, como um eco perdido no tempo.
Não consegui entender as palavras, mas a sensação de horror tomou conta de mim. Mariana estava agora tremendo, os lábios azuis, e ela sussurrava algo, mas eu não conseguia captar o que ela dizia. Eu tentei gritar, mas minha voz parecia abafada, como se a própria floresta estivesse tentando silenciar tudo o que éramos. A figura, ou melhor, as figuras, já não estavam sozinhas. Havia mais delas, surgindo de entre as árvores, saindo das sombras, cada uma mais horrível que a anterior, com formas contorcidas, com membros alongados e faces distorcidas que não conseguiam esconder a maldade que carregavam. Elas começaram a se mover em nossa direção, e foi quando a realidade começou a se quebrar. As sombras nas árvores se esticavam e se retorciam, como se as próprias árvores estivessem se tornando parte daquelas entidades, estendendo seus galhos de maneira grotesca, como mãos tentando nos agarrar. Eu tentei dar um passo atrás, mas algo me impedia. Era como se uma força invisível estivesse nos puxando para mais perto das entidades. O chão sob meus pés parecia se dissolver, e eu quase caí quando uma sombra escura se aproximou rapidamente de mim, fazendo-o a ficar gelado ao redor. Foi então que a voz falou, e eu sabia que não era Lucas, nem Mariana. Era algo além, algo que não se deveria ouvir. Vocês não pertencem aqui. A frase foi simples, mas carregada de um poder que gelou minha alma. Eu sabia que estávamos em grande perigo. Não era apenas uma questão de sobrevivência, mas uma questão de perder algo mais profundo, algo que nem mesmo eu conseguiria compreender. Antes que eu pudesse reagir, as figuras começaram a se mover mais rápido, como se o tempo fosse esticado ao máximo, e o medo se transformava em uma pressão insuportável, apertando contra minha garganta. Eu não sabia o que aquelas entidades queriam, nem o que iriam fazer a seguir, mas uma coisa era certa: elas não estavam nos deixando ir embora. A sensação de pavor era como uma manta que se estendia sobre nós, esmagando qualquer tentativa de raciocínio claro. Tudo o que eu conseguia pensar era em correr, mas os meus pés pareciam pesados, como se o próprio solo estivesse tentando me prender, me manter ali, nas garras dessa floresta maldita. As figuras continuavam a se aproximar, suas silhuetas distorcidas se movendo como sombras vivas, como se o espaço e o tempo ao nosso redor estivessem se torcendo, se distorcendo para nos engolir. Mariana, Lucas, eu gritei, a voz falhando de tanto medo. Vamos, agora! Mariana estava imóvel, seus olhos fixos em algo distante, como se não fosse mais capaz de me ouvir. Ela estava em transe, olhando para as entidades que a cercavam. Tentei puxá-la, mas suas pernas estavam rígidas, como se o medo tivesse tomado conta do seu corpo de maneira irreversível. O silêncio que nos rodeava era profundo, mas eu sentia a pressão das presenças ao redor de nós, como se elas estivessem dentro da minha cabeça, sussurrando em minha mente. O pânico me consumia enquanto tentava arrastar Mariana para longe, mas os galhos das árvores começaram a se esticar em nossa direção, bloqueando o caminho. Eu sentia os olhos das criaturas sobre nós, acompanhando cada movimento nosso. Quando consegui finalmente tirar os olhos de Mariana e olhar para trás, as sombras estavam mais próximas, movendo-se rapidamente, como se fossem uma extensão da própria noite. O terror se espalhou por todo o meu corpo, e eu sabia que não havia mais saída. Foi quando Lucas falou. Sua voz era fraca, quase irreconhecível, mas a angústia que ela carregava era palpável. Ele estava agora mais perto de nós, seus olhos arregalados, mais vazios, como se já estivesse perdido de alguma forma. Não corram, ele sussurrou, a voz baixa e distorcida. Não adianta, eles sabem. Eu não entendia, não compreendia o que ele estava dizendo. Ele estava delirando, não era possível. Mas sua expressão, aquela expressão de pura desesperança, me fez congelar por um segundo. Ele não estava mais ali, nem entre nós. Algo o tinha consumido, e a pessoa que o conhecia parecia ter desaparecido, substituída por algo diferente. Aquela sensação de que algo nos observava se intensificou. Eu olhei para trás e vi mais uma sombra, ainda mais próxima, movendo-se na nossa direção com uma velocidade impossível. O medo tomou conta de mim. Eu sabia que, se não corresse agora, algo terrível aconteceria. Algo que eu talvez nunca pudesse reverter. Sem pensar duas vezes,
Peguei Mariana pelos ombros e a arrastei, ouvindo seus passos trêmulos atrás de mim. Eu sabia que Lucas estava atrás de nós, mas não conseguia olhar para ele novamente. Tudo o que importava naquele momento era escapar. As árvores ao nosso redor se fechavam como paredes impenetráveis, dificultando nossa fuga. Cada passo parecia um esforço sobre-humano, e a floresta parecia estar se tornando mais e mais densa, como se estivesse se erguendo ao nosso redor, engolindo qualquer possibilidade de saída. Mas a cada passo, eu sentia que as sombras se aproximavam. Não importava onde olhássemos, as criaturas estavam lá, sempre um passo atrás, nunca parando, sempre se esticando e distorcendo, como se tivessem saído de um pesadelo. Foi então que ouvimos o som de algo quebrando ao nosso redor, como galhos sendo pisoteados por pés invisíveis. Um grito cortou o ar, e eu sabia que não era Mariana, nem eu, nem Lucas. Era outra coisa, algo que nos caçava. Eu senti uma presença atrás de mim, uma sombra crescente que me alcançava a cada segundo. Olhei para Mariana. Por um momento, achei que ela tivesse desaparecido. O terror se apoderou de mim, mas eu continuei correndo, sem pensar. Não havia mais razão, não havia mais lógica. Apenas a necessidade desesperada de fugir. A floresta, já escura e opressiva, se tornava um labirinto de pesadelos. Eu sabia que estávamos sendo seguidos, mas não conseguia distinguir as sombras que vinham de trás. Elas estavam lá, mas o que eram? De onde vinham? O que queriam de nós? Fui forçada a parar por um momento, meus pulmões queimando, a respiração irregular. Olhei ao redor, tentando discernir alguma coisa familiar, uma clareira, uma saída, mas tudo estava distorcido. Quando voltei o olhar para frente, Mariana havia sumido. Um grito abafado ecoou de algum lugar, mas não era dela. Não era de ninguém que eu conhecia. Mariana! Eu gritei, o nome saindo fraco, sem força. Onde você está? O silêncio foi a única resposta, e uma presença gelada tomou conta de mim. Eu sabia que não estava sozinha, mas ao mesmo tempo estava. Algo me observava, algo que não conseguia entender. As árvores, agora parecendo cada vez mais retorcidas e vivas, pareciam me engolir, e o chão sob meus pés desaparecia a cada passo. Não havia mais respostas, não havia mais sentido. Apenas o vazio da floresta e a sensação crescente de que algo nos aguardava no escuro.